Arro, navegante, seja muito bem-vindo à aula gratuita da nossa Escola Iniciática, a Arca, uma grande comunidade de transformação e desenvolvimento dos potenciais humanos. Se você chegou até aqui, com certeza não foi por acaso, você vai receber um grande presente, uma aula sobre como identificar os padrões invisíveis que podem estar atrapalhando no seu desenvolvimento de projetos e metas. Sabe aquela meta, aquele projeto que você tem há muito tempo e não consegue tirar do papel? Ou aquela meta e projeto que você tentou tirar do papel várias vezes e nunca deu certo porque acontece algum probleminha que te impede, que te faz desistir ou deixar para outra hora? Sim, talvez a famosa autossabotagem, que é um padrão invisível do seu inconsciente que está se manifestando e atrapalhando na sua jornada, na sua conquista desse seu sonho. E vamos fazer hoje um exercício de mapeamento para que você possa identificar que forças invisíveis podem estar atuando no seu nível inconsciente e atrapalhando a sua realização ou entender se essa realização, esse desejo que você tem é mesmo para você ou não. É algo que o seu ego inferior, que as suas dores estão te pedindo para fazer, mas que não é o seu caminho de alma. Então, pega o teu papel e caneta já, começa a se preparar para fazer um exercício. Vai precisar ali de uns 10 minutinhos do seu tempo para você anotar algumas coisas, fazer algumas identificações de elementos para você poder enxergar esses padrões que podem ser ancestrais, que podem ser crenças limitantes, vindas de traumas que você viveu nessa vida ou em vidas passadas, porque sim, como escola iniciática, a gente tem um olhar para isso. E eu, como terapeuta, tenho atuado há alguns anos, tanto para mim, né, para minha vida pessoal, como para os meus clientes, ajudando a destravar os seus projetos, seja uma transição de carreira profissional, saindo de uma carreira que não é muito feliz para uma que ele realmente é realizado, seja para realizar um projeto já na sua área, mas que você não consegue porque tem algum medo, alguma rigidez, alguma necessidade de controle, ou perfeccionista que fica ali tentando organizar e nunca coloca em lançamento por algumas travas ali que a gente vai olhar com certeza hoje e trazer um direcionamento no final para você limpar esses padrões, essas dores que podem estar te regendo e bloqueando, e travando essa realização. Como eu disse, não pode ser um projeto ali que você já queira atuar, né, para destravar, para ganhar mais dinheiro, pessoas que estão na escassez ou querem furar os seus tetos financeiros, tá a vida toda ganhando 5 mil, ou a vida toda ganhando 10 mil por muitos anos, não consegue subir disso. Você provavelmente tem algum padrão ali que, se a gente identificar, você consegue furar esse teto, furar essa bolha para ir para um faturamento de 20, de 30 mil, de 50 mil, 100 mil. Tudo isso são padrões que te prendem nesse ciclo, né? São crenças, coisas que podem vir, como eu disse, a nível da tua encarnação atual, a nível da tua criança ou adolescente que viveu um trauma, uma dor muito grande, ou a nível morfogenético, constelação sistêmica familiar de Bert Hellinger fala sobre isso. Está na sua epigenética, no seu DNA, são memórias de antepassados. Pode ser algo que você presenciou e vivenciou do pai e da mãe que está te impactando, mas pode ser também algo que um bisavô, uma bisavó viveu e você muitas vezes nem sabe a história deles, está impactando na sua vida hoje. Algum trauma que eles passaram e virou geracional e você acabou repetindo esse padrão, trazendo para você sem nem perceber essa história. Ou alguma coisa de vida passada, alguma coisa de encarnação, sim, como espírita que eu já fui, médium espírita que já fui, hoje não sou mais, hoje eu sou universalista, já passei por diversas religiões e tenho um apanhado aí de conhecimentos, né? Tenho um respeito grande por todas as religiões, mas eu pego muito do que eu aprendi como médium durante mais de 10 anos, numa casa espírita kardecista, onde eu desenvolvi também essa visão
do invisível, de vidas passadas que podem impactar, sim, nessa vida, de memórias que estão no inconsciente. Você pode não lembrar, mas o seu inconsciente lembra e ele está fazendo, controlando a sua vida. E, na verdade, a gente vai olhar aqui por meio de um desenho que eu vou fazer, você vai entender como o inconsciente manda muito mais em você do que você imagina e muito mais do que o seu próprio consciente, do seu campo racional. Você acha que decide racionalmente, mas na verdade não, isso já foi comprovado. Então a gente olha para isso e olha também para a questão da neurociência, neuroplasticidade. As memórias, né, esses traumas, eles geram um alarme na tua amígdala, disparam um alarme de urgência, você entra no modo sobrevivência. Esse modo sobrevivência faz travar o seu córtex pré-frontal e você não consegue raciocinar direito, não consegue tomar decisões e toma as decisões de forma irracional, impulsiva, decisões que acabam se virando contra você ou te fazendo evitar aquele processo, aquela realização que seria muito boa no final das contas, como o projeto que você tem aí e não consegue, ou aumento dos seus ganhos financeiros e você não consegue, ou até mesmo relacionamentos que você não consegue ter, um relacionamento amoroso, construir sua própria família, sempre se atrai por pessoas que acabam te fazendo mal e não dá certo por causa dessas questões que a gente vai olhar. Então, muito prazer, meu nome é Diego Nogueira. Como eu disse, sou terapeuta existencial, dou uma ajuda 360, né, nessas áreas da sua vida com esse olhar holístico, com um olhar tanto da vida material, né, eu tenho formação de administração em marketing, sei dessa questão aí, né, de como trabalhar o digital e presença e comunicação, negócio, mas também tenho muitas formações na área de neurociência, psicanálise, xamanismo, alquimia, astrologia, desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal. Então eu pego um apanhado aí de tudo isso e entrego para você. É isso que eu vou fazer hoje. Eu espero que você já tenha pego aí o seu papel e caneta para a gente começar um exercício de mapeamento do que está pegando aí no seu nível inconsciente, para que você tome as melhores decisões na sua vida e pare de ser guiado pela dor. Porque decisões tomadas a partir da dor, elas vão gerar mais dor, mais escassez, vão te travar e você vai ficar dando voltas na vida. Entende? Ó, a gente começa a mudar o nosso viés de confirmação. Na neurociência, nosso cérebro ele funciona de uma forma muito interessante, né? Ele busca coerência, ele busca confirmar as suas crenças, aquilo que foi implantado desde a infância. Então, uma dor que você viveu ou algo, um julgamento que você sofreu, muitas vezes vai te atrapalhar a fluir na vida porque você pegou aquilo como uma verdade, sendo que não é uma verdade, apenas uma crença raiz que a gente precisa trabalhar para se libertar disso. E vamos fazer isso hoje, com certeza. Espero te ajudar nessa jornada, como ajudei muitas pessoas já a se desbloquearem, a entenderem, né? Que crença que eu estou carregando ali de não posso, não mereço, não sou bom, não sou capaz. Se eu fizer isso, vou ser cancelado, vou ser excluído, não vou pertencer mais, então é melhor não fazer. Se eu fizer, vai dar errado, porque eu não sei fazer, não sou bom o suficiente, eu não mereço. Então, essas vozinhas que ficam ali sussurrando no seu inconsciente impactam nas suas decisões. Você deixa de fazer um projeto que você tinha, né? Desenvolver o seu próprio método, por exemplo, desenvolver um novo trabalho, abrir o seu negócio, começar a empreender ou mudar de área, ter um relacionamento amoroso completamente diferente do que você teve. Não, você confirma aquela crença, né, de que toda mulher ou todo homem é traidor. É falso, é mal, é você tem um gatilho já no inconsciente, no seu sistema reticular cerebral, que ele vai ser ativado para confirmar aquela crença. O seu cérebro é muito preguiçoso, então ele vai tentar filtrar as coisas de acordo com o que você acredita. Ele vai filtrar a sua visão. Se você acredita que tem muita mulher ou muito homem mentiroso, você vai ver
mais isso. Seu cérebro vai se treinar, vai se moldar a sua visão para olhar para isso e identificar isso. E você vai ignorar todo o resto. Porque o cérebro ele não dá conta de, né, mapear as milhares de pessoas que existem, milhares de tipos de seres humanos. Existem homens e mulheres legais, que não são traidores, que são fiéis, que são leais, respeitosos. Só que você não está preparado para ver essas pessoas. Você só quer ver aquilo que te falaram. Assim como um exemplo que eu vou dar agora, de um carro, por exemplo. Ah, tô vendo muito carro elétrico da BYD, virou moda, todo mundo só compra esse carro. Então, a partir do momento que você confirma isso, seu cérebro vai buscar a confirmação na rua. Ele vai ficar buscando esses carros. E toda vez que ele vê um carro, ele vai falar: aí, ó, aí, tô falando, todo mundo tá comprando esse carro. E você ignora todos os outros carros. Não vê que tem vários outros e que é um volume normal desse carro elétrico da BYD, né, o Dolphin, por exemplo. Então, assim que funciona o seu sistema reticular cerebral, ele tenta identificar e filtra tudo para ver aquilo que você quer ver. Não seja um partido político, seja um time de futebol, o que quer que seja, você vai trazer esse viés de confirmação, porque você precisa de coerência para se sentir seguro, sentir que a vida faz sentido, mas a vida não faz sentido a partir disso, né? Faz sentido a partir do amor, faz sentido a partir do momento que você começa a fazer escolhas e construir crenças que te fazem expandir, que te fazem crescer, cumprir sua missão, seu propósito na Terra. Nós, como seres humanos, temos um propósito geral. Todo indivíduo, todo ser humano tem um propósito, que é experienciar a vida e evoluir. Agora, dentro disso, a sua individualidade tem quatro propósitos específicos, que eu vou até listar aqui, né, esses propósitos, para você ver como funciona. Então, nós temos a missão um, que é uma missão com você mesmo. Você tem uma missão de cura das suas dores, da, daquilo que você precisa reconstruir de crença, né, de trauma. Então, é uma missão de evolução do seu indivíduo, dos seus talentos, tudo que você tem. Nós temos uma missão 2, que é uma missão com a família. Então, é em ordem de prioridade, inclusive, isso, né? Família vem em segundo lugar. Você teve uma programação na sua encarnação com seus mentores espirituais que escolheu sim, você muitas vezes escolheu quem vai ser pai, quem vai ser mãe, quem vai ser irmão, irmã, se vai ser filho único, filha única. Você escolheu isso porque você precisava aprender com a sua família alguma coisa, curar alguma coisa. E também a família que você vem, mas a família que você vai construir. A mulher, o marido que você vai ter, os filhos que você vai ter, também são parte muito importante da sua missão, vem depois da sua missão com você mesmo. E aí nós temos a missão 3, que é uma missão com o, o seu lado profissional, né? A missão de servir. Então, é servir profissional. Nós temos uma missão 4, que ela é a parte de caridade, doação, uma causa de doação do coletivo. Aí você vai ver que eu escrevi aqui, né, no meu quadro, essas missões que nós temos como ser humano, e você tem também que identificar, né, para você se tornar realizado. Isso aí é um conceito que eu trago de várias religiões que eu estudei, né? Budismo, hinduísmo, espiritismo, que você, para ser um ser humano completo, pleno, feliz e preenchido, precisa viver o seu propósito, que é evoluir, servir e curtir. E dentro disso você tem missões específicas. A com você mesmo, que é de acordo com a tua jornada de alma e o que você programou com seus mentores espirituais. Tem uma missão 2 que é com a sua família, e a missão 3 que é o serviço profissional, que é a maioria das pessoas que eu acabo atendendo, que eu trabalho bastante, é esse servir profissional, o crescimento financeiro profissional, usando seus talentos, né, usando tudo que você tem de potencial. E também tem essa parte aí da missão 4 que é uma causa coletiva que você vai doar sem pensar em troca financeira, desenvolvendo o seu amor incondicional para a humanidade, pertencendo
a esse coletivo maravilhoso que é o ser humano. E aí, diante disso, só reforçando a questão das criações, né? Então, você tem criações, decisões que você toma baseados na dor, e essas decisões e criações baseadas na dor geralmente vêm de situações de humilhação, vêm de situações de traição, vêm de situações de falência, quem tem questões com o financeiro, né? Ou viveu uma falência, ou os pais viveram falência, ou um ancestral viveu uma falência, ou em uma vida passada viveu uma falência. Ou alguma dessas situações que eu falei, né? Que é a humilhação, que é a traição, que é a falência, que é um julgamento e uma injustiça, sofreu ali, né? Você não é capaz, você não merece, você não é bom o suficiente. Algum professor na escola falou, uma nota baixa que você tirou, ou uma vergonha que você passou ali porque fez xixi nas calças, né? Fez algo, foi fazer uma apresentação e não foi bem, gaguejou. Então, tudo isso vão virando memórias de dor, de injustiça que você carrega, que pode ser vivida por você ou não, e está impactando nas suas decisões, na sua vida. E nós temos, por outro lado, as criações que são feitas, as criações e decisões da sua realidade, que você toma, baseadas no amor, né, que é o melhor caminho. E essas baseadas no amor, elas são baseadas nos seus talentos, no que você ama e acha belo, aquilo que você valoriza, aí vem a gratidão, né? Quando você tem muita gratidão por algo, quer destacar aquilo, quer valorizar aquilo, é, aquilo que toca o seu coração, né? Tem a questão da missão 4 que é com as causas. Então, tem uma causa com o animal, porque eu amo os animais. Ah, tem uma causa com os idosos, porque eu tenho uma identificação com os idosos, ou com as crianças, ou doentes, né? Pessoas com câncer. Cada um tem uma causa que toca mais o seu coração, que você precisa atuar. Então, quando você começa a tomar as decisões, criar os seus projetos baseados nos talentos, no que você ama, no que você acha belo, o que você valoriza, a vida começa a florescer e prosperar, e o dinheiro vem como consequência disso também. As relações vêm como consequência de tudo isso. Porém, muitas vezes você quer criar, né, um projeto porque você sofreu uma traição, ou você deixa de criar um projeto porque teve uma falência e você tem medo de falir de novo ou repetir o que um bisavô viveu e por isso você não age agora, você trava. Muitas vezes você tem um desejo que vem da alma, que envolve uma causa que você ama, usa os seus talentos, destaca algo que você fez de belo no mundo, pode ajudar muitas pessoas, porém você também não vai botar essa ação em prática, porque vai envolver, talvez você tenha que gravar vídeos na internet, se comunicar, e você não quer se expor porque tem uma memória ali de humilhação, de vergonha que você viveu. Esse é o contexto que eu queria trazer antes de fazer o exercício, para poder trazer uma visão mais geral de como a gente toma as decisões e como a gente acaba, né, dando tiro no próprio pé, gerando aquela autossabotagem. A gente vai enxergar todas as crenças limitantes, os padrões invisíveis, seja dessa outras vidas ou de outras pessoas que a gente carrega sem necessidade. E aí eu vou fazer um pequeno desenho aqui, só para explicar um pouco, né, dessa questão do nível consciente, do nível inconsciente. Então você vai ver aqui, eu vou desenhar algumas ondinhas, como se fosse um oceano, e depois eu vou desenhar um pontinho aqui de algo como um iceberg. Então você vê que aqui na ponta, a gente, desse iceberg, a parte visível, é o nosso consciente, nosso nível consciente, que é apenas 5%. Geralmente, o ser humano consegue alcançar apenas 5% da sua inteligência, das suas memórias, dos seus registros.
né, de forma visível, racional, quando aquilo que você enxerga, né, aquilo que você percebe, aquilo que você lembra, apenas 5% da sua capacidade. E 95% do seu poder, da sua inteligência, do seu conhecimento, dos seus registros estão no nível inconsciente. Olha só que interessante, né? Como que a gente tem muito que desenvolver, que alguns poucos nessa terra, os mestres, né, como Jesus, como Buda, Osho, enfim, temos o Nikola Tesla, grandes alquimistas que conseguiram realizar grandes feitos porque eles conseguiram acessar um pouco mais no nível inconsciente, conseguiram alcançar ali às vezes 8%, 7%, e aí se tornam grandes, né, super-humanos, que a gente chama, mas isso é possível para todos nós. Tem técnicas para isso. Carl Jung é um dos que desenvolveu técnicas para isso, através da leitura de inconsciente, através de símbolos, através de arquétipos, que é algo que a gente ensina na escola, a arca, para a gente entender, fazer a leitura, interpretar esses símbolos e expandir. Então, aqui no nível inconsciente, nós temos a maioria das nossas decisões são tomadas aqui. Aqui estão registradas as emoções, seja positivas ou negativas, as memórias, traumas, as crenças limitantes. Mas não tem só coisa ruim aqui. Tem os nossos poderes também. Então, tem nossos poderes, nossos talentos, poderes mediúnicos, telepatia, a mediunidade, canalização, tá tudo no inconsciente. Então, aqui no nível inconsciente, quando a gente acessa, a gente consegue ter os sonhos proféticos e ver o futuro, acessar as linhas de tempo, é uma das possibilidades, né, das diversas que existem. Por isso que alguns médiuns acertam, às vezes eles erram, porque são infinitas possibilidades de linha de tempo, de acordo com a física quântica. E aí nós temos aqui, então, essas visões, né, de futuro, seu lado sombra e muito da sua luz, do que você veio fazer, sua programação, seu destino, os projetos que você tem desde antes de encarnar, você tem tudo isso aqui desenhado e está tudo no nível inconsciente. Então, por que que eu estou explicando isso antes do exercício? Porque a gente vai fazer agora mais um desenho, usar símbolos que você não vai entender muito bem o que que são os elementos, não vai estar no seu nível consciente. Aqui a gente vai fazer isso para você acessar o seu poder e as respostas que o seu inconsciente vai trazer para o seu consciente começar a ver e a partir daí liberar, curar e destravar esse seu projeto, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer agora, nesse papel, na caneta que você pegou, se não pegou, dá um pause rapidinho, depois volta, ou vai me escutando enquanto você pega, porque a gente já vai para o exercício agora. Antes de você ir para esse lugar, né, você vai anotar um objetivo específico para a gente, através do simbolismo do seu inconsciente, trazer as respostas. Então, talvez você não vai entender racionalmente o que que a gente vai fazer aqui, mas depois eu vou te ajudar a interpretar os símbolos, os elementos. Então, só repete as instruções que eu vou passar, né? Faça aqui o que eu vou instruir agora, para que você consiga ter a sua resposta e ver o que está no invisível. Não tente trazer uma explicação no começo, no final você vai conseguir entender, tá certo? Agora é um momento mágico para todos nós e pode ter certeza que você vai sair aqui com muito mais clareza do que você veio. Então, a parte do inconsciente, como eu disse, que a gente vai trabalhar aqui símbolos e arquétipos para você trazer as emoções, as situações que estão te travando, você vai apenas seguir a ordem dos elementos que eu vou desenhar e a partir daí a gente flui. Por quê? Porque o seu inconsciente ele consegue enxergar aquilo que está aí no invisível. Então, eu tenho aqui a programação do que são os símbolos e os arquétipos que a gente vai trabalhar.
Tá tudo programado aqui. E você já está lendo. Tem um caderno aqui que tem toda uma legenda. E você já sabe o que está aqui no nível inconsciente. Isso é muito poderoso. E você vai trazer desse inconsciente exatamente a resposta dessas legendas. Então você vai desenhar aqui uma esfera, um círculo. Você está vendo aqui no meu quadro, tá? E nesse círculo a gente chama de círculo mágico, de campo morfogenético, onde vão ser colocados os elementos que eu vou desenhar logo na sequência. E esses elementos é o que a gente vai trabalhar como é feito na constelação sistêmica familiar, que é um exercício sistêmico também, tá certo? Então você vai colocar aí, vai desenhar essa grande esfera, tem que ser bem grande. Você vai escrever do lado, embaixo dessa esfera, você vai escrever o seu objetivo específico, a meta que você tanto quer fazer e tem dificuldade e não consegue tirar do papel ou que já tentou tirar do papel e acontece sempre um problema, né? Um acidente, uma discussão, um gasto imprevisto, uma viagem que te desvia do caminho. Vamos lá, escreva, faça o desenho. Enquanto isso, eu vou escrever os elementos que a gente vai trabalhar e eu vou escrever, eu vou fazer o meu na prática para vocês verem o meu projeto, esse projeto aqui, a Arca. Né? Eu vou fazer uma repetição daquilo que eu já fiz, tá? Só como exemplo para vocês entenderem, pra fazer da forma correta. Então, o projeto, a meta, no meu caso, é a escola Arca, que eu queria lançar e estava travando bastante, estava demorando, e eu precisei dar uma olhada com mais atenção para isso. Então, por que que isso está acontecendo? O que está rolando aqui? Está me atrapalhando de fluir. E depois você vai listar abaixo os elementos que eu vou listando aqui e você vai ver logo mais, que é a letra A representando o elemento a letra E representando o B, elemento B, C, elemento C, D representando o elemento D, o F representando o elemento G. Aí depois eu vou pular para o X. E aí parece que não tem lógica, mas justamente a ideia é essa, é quebrar a lógica, porque não tem uma sequência numérica ou de letras para você seguir. Você não precisa seguir nenhuma sequência para colocar esses elementos aqui nesse círculo, nessa roda, tá? Eu vou mostrar como é que você faz essa colocação desses elementos para que o exercício funcione da melhor maneira, sem você ter uma sabotagem no exercício, né? Um viés. Bora lá. Já desenhei aqui os elementos, né? Elemento A, B, C, D, E, F, G, X, Y, L, S, W e Z. Você vai colocar o seu projeto lá, como eu coloquei projeto e meta. A arca, que é a escola, que é o lançamento. Aí coloquei os elementos logo abaixo e um tracinho na frente para escrever o que que eles representam. Mas eu não vou falar agora. Eles são surpresa. Depois que a gente terminar o desenho dentro da esfera, dentro do campo morfogenético, dentro do círculo mágico, né, na galera que trabalha com alta magia, parte da gnose, tem esse conceito também que acontece no círculo mágico, né? Tem essa magia, e ele traz as respostas mesmo. Você vai colocar aqui apenas as letras e depois você vai saber o que que elas representam e por que que elas estão colocadas aqui. O primeiro passo, então, é colocar dois elementos que são obrigatórios para todo mundo. Os outros elementos não são obrigatórios, você não precisa colocar todos, você não precisa seguir uma sequência. Então, justamente para você não ficar apegado a seguir sequência, eu coloquei aqui dois elementos obrigatórios que estão bem distantes um do outro, dentro de uma lógica. Então, o primeiro elemento obrigatório que você vai precisar colocar aqui é a letra A,
que agora não considere nem como uma letra, considere como um elemento. E aí você vai escolher um lugar dessa roda para posicionar esse elemento, o elemento A. Eu senti de colocar aqui abaixo esse elemento A, mas você pode colocar em qualquer outro lugar que seja dentro da sua esfera, dentro desse círculo mágico. E você pode colocar, eu coloquei aqui abaixo, como você pode ver, mas você pode escolher colocar em outro lugar. Pode colocar acima, no meio, nas laterais. Você é livre para escolher aonde você quer posicionar esse elemento dentro da sua esfera. Não precisa me copiar. Agora é o momento de sentir e de ser guiado pela sua intuição. Agora não é um exercício de racionalidade, porque ele só tem 5% de poder. 95% do seu poder agora vai ser acessado. Então, por isso, siga o que você sente no coração, aonde você visualiza esse elemento. O segundo elemento obrigatório é o elemento X. Aí você vai posicionar o elemento X aonde você quiser. Não precisa me copiar. Eu senti de colocar o elemento X nessa posição aqui, mais ou menos. Aqui assim. E você pode colocar aonde você preferir, aonde você acha que faz mais sentido, que o seu coração te guia. E depois desses dois elementos, você é obrigado a colocar apenas mais um elemento dentre todos esses que estão aqui. Já colocamos o elemento A e o X. Agora você não precisa seguir uma ordem lógica, mas eu vou dar uma dica de como eu faço para ficar mais fácil. Então você, de todos esses, precisa colocar só um obrigatoriamente. Ou todos, ou três, ou cinco, não importa. No mínimo um e no máximo todos os outros. E vai ser de acordo com o que você sente, não que você raciocine, não tenta seguir nenhuma lógica ou ordem cronológica. Para facilitar, o que eu faço? Eu vou olhar para os outros elementos que não foram colocados, que não são obrigatórios, e eu vou sentir como eu já fiz, eu só estou repetindo aqui o que já está feito, dá para você ver como é que se faz a lógica desse exercício. Então, vamos lá, ó. O elemento B é o próximo. Então, estou olhando aqui para o elemento B e o que que eu fiz? Eu senti que não era para colocar o B. Aí eu pulei. Aí eu olhei para o elemento C, senti que era para colocar o elemento C. Aí o que que eu fiz? Eu fiz de novo um círculozinho pequeno num lugar que eu senti que era para colocar. Então, o que que eu faço? Eu olho para o elemento, para a letra, e eu olho depois para o círculo e vejo se eu consigo, se eu sinto que ele está em algum lugar, né? Onde eu visualizo essa letra, esse elemento, que ele representa algo, né? Onde que eu sinto? Eu consigo ver ele em algum lugar? Ah, consigo. Aí eu vou e coloco, mas se eu não consigo enxergar essa letra em nenhum lugar no círculo, não consigo visualizar, aí eu não coloco. Então, a princípio, eu senti, coloquei até a letra diferente aqui, que é a C, né? A C, onde eu parei. Então, eu senti de colocar a letra C nesse posicionamento aqui, você está vendo, e vamos para a próxima. Olhei para o elemento D e eu senti de colocar também o elemento D. Eu olhei para o círculo e consegui visualizar esse D em um ponto aqui específico. Eu vou colocar. Não precisa, mais uma vez, copiar o que eu estou fazendo, tá? O objetivo não é esse. Não precisa pegar os mesmos elementos que eu estou pegando, não precisa colocar nos mesmos locais que eu estou colocando. Que aqui foi a minha intuição e esse exercício é para mim, trazer as respostas do meu inconsciente e não as suas. O seu é o seu, o meu é o meu, faça diferente. Só faça igual se você sentir que é a mesma coisa, mas nem precisa fazer então, porque no final eu vou mostrar o meu resultado e você não vai precisar, vamos dizer assim, né, de fazer a mesma coisa, que aqui já vou dar a minha resposta para vocês, para servir como guia no final desses posicionamentos.
Depois eu olhei para a letra E e eu não senti de colocar a letra E, não vi ela em nenhum lugar aqui desse círculo. Pulei para a letra F, também não senti. Pulei para a letra G, também não visualizei ela. X já está aqui. Y, eu não visualizei. Olhei para a letra L, elemento L. Não visualizei dentro da minha roda. O S também não visualizei. O W eu visualizei. Aí eu peguei de novo, fiz um círculo no lugar onde eu vi e coloquei o elemento W aqui mais acima, no mesmo quadrante, mais ou menos, na mesma direção das outras, mas um pouco mais distanciada. Então tá aqui o elemento W. No fim, eu olhei para o elemento Z e também não senti de colocar. Mas aí aconteceu uma coisa muito interessante, que eu recomendo que você faça depois de passar um por um dos elementos. Talvez você sinta de colocar um novo elemento, porque você sente que falta algo, que tem um espaço que não foi preenchido. Foi o que aconteceu comigo. Eu olhei e senti. Falei, nossa, tem algum espaço aqui que eu acho que não foi preenchido, que precisa ser preenchido e não está sendo visto ainda. E eu estou sentindo de colocar aqui, então, um novo elemento. Eu fui passando elemento por elemento, de novo, os que eu não coloquei, e eu senti de colocar a letra E, o elemento E. Eu fui lá, bonitinho, e coloquei esse elemento no lugar onde eu estava sentindo falta de ter o elemento. Olha que legal. Então faz essa revisão quando você terminar, porque às vezes você vai voltar ali atrás e vai ter um elemento, porque você sentiu um vazio dentro do seu campo, dentro dos números ali. Você sentiu que precisava ter algo a mais ali, diferente. Aí eu coloquei esse novo, que é a letra E, para complementar, para eu sentir que tinha tudo que precisava aqui, né? Tudo estava sendo bem representado. E aí eu coloquei bem nesse lugar aqui, mais ou menos, tentando reproduzir o que eu fiz numa folha de papel, né? Às vezes eu tenho uma dificuldade de fazer essa reprodução, mas está aqui. Aí eu olhei de novo e percebi que faltava mais um elemento, senti uma carência, que eu precisava ter algo ali diferente para completar. Eu olhei elemento por elemento e senti a letra B. Aí eu fui lá, voltei, fiz mais uma esferazinha no lugar onde eu achava que faltava um elemento e coloquei a letra B ali próximo do W, como você pode ver agora. Aí depois eu olhei para a imagem e senti que estava completo, senti que não precisava de mais nada. Pronto. Fechou o primeiro passo do exercício. O segundo passo é fazer as conexões dos elementos. Você vai olhar elemento por elemento, vai fazer a conexão com uma setinha. Começando por elemento A, eu fiz uma seta, eu senti que ele estava se conectando com o elemento D. Então eu liguei ele com o elemento D, porque eu senti uma conexão de um com o outro. E depois você vai escrever uma palavra do lado do elemento, dos elementos, que seja uma palavra que represente um sentimento ou algo que você sente quando olha algo, um comportamento, um sentimento, uma situação, em poucas palavras ou apenas em uma palavra que represente esse elemento que você está vendo. Então, na letra A, eu senti ânsia, uma ânsia e um desejo. Aí eu coloquei aqui, ânsia, desejo, ao lado da letra A, do elemento A, que representa algo. No D, que eu fiz a conexão, senti que o A estava olhando para o D, estava se conectando com o D, eu coloquei uma outra descrição, que é outro sentimento que eu tive quando eu olhei. E você vai colocar do lado do seu outro elemento que se conectou ao elemento A. No D eu senti segurança, segurança. Eu coloquei do lado. Então, para onde agora o D eu sinto que ele está apontando? Eu fiz uma setinha do D conectando com o W.
Sinto que ele estava se conectando ali com o W. Aí no W, o que que eu sinto quando eu olho para ele? Que palavra que me vem à mente? Me veio força e me veio a palavra hierarquia. Depois eu fiz a conexão do W com o que eu senti que estava apontando a setinha. Eu senti que o W não queria me conectar com nenhum desses elementos aí. O que que eu fiz? Fiz uma setinha para fora, como se ele estivesse olhando para um outro lugar que não está aqui, não tá pertencente, né? Algo que ainda está oculto, o inconsciente não quer revelar 100% o que que é. Mas eu já até identifiquei o que que é e vou trazer para vocês, por causa das pistas, né, do conhecimento que eu tenho. Então, parou aqui, eu vou lá para o elemento X, que tem a ver com a minha missão, que é o elemento obrigatório, e vou fazer uma conexão dele com o que eu senti. Eu senti que o elemento X ele estava se conectando com a letra D. Opa, aí eu peguei a setinha aqui e puxei para a letra D e coloquei uma descrição do que eu senti, que palavra que veio quando eu olho para o X. Então, olhando para o X, eu senti que me veio a palavra realização. Senti uma sensação de conquista, de realização, de coisa boa, aqui acima da palavra. Depois, eu vim aqui pro elemento B e senti que ele estava conectando com o elemento W e coloquei uma descrição do que eu senti no elemento B. Eu senti fraqueza. E você escreve ao lado do elemento, ou abaixo, onde tiver espaço ali perto, assim como eu fiz. Por fim, eu olho para o elemento C e eu senti que ele conecta com o elemento E. Então, eu fiz aqui o traçado. E olhei para o elemento E e senti que ele conecta com o elemento. Senti que ele se conecta com o elemento A. E aí eu fecho o ciclo, né? Desse jeito. Vou fazer uma correção aqui. E aí eu vou colocar a descrição também deles. Então, no elemento C, no elemento E, no elemento A, que já tem uma descrição, na verdade, né? Vou colocar uma pequena descrição do que eu sinto. Então, no C eu coloquei o quê? Coloquei é, abraço e conforto. Conforto. Sensação de ser abraçado, né? Um conforto. E no E eu senti uma sensação de espera. A palavra que me veio, espera. E aí eu finalizei o exercício. Não sei se você finalizou junto comigo, você está só observando o que eu estou fazendo para fazer o seu, mas aqui a gente encerrou e já vai para a interpretação. Então, se você não encerrou, pausa aqui o vídeo, porque eu vou trazer as respostas de cada elemento. E se você encerrou, a gente pode ir junto desenhando. Então, a partir de agora, eu vou trazer o que que representa o elemento A. O elemento A, ele representa você. Não acesse sem você terminar. Senão você está burlando e não vai ter a resposta que você precisa. Quer evoluir? Quer limpar? Quer desbloquear seu projeto? Quer ver se o projeto é para você ou não? Tem honestidade. Pausa e não assiste a legenda enquanto você não terminar. Então vamos lá. A partir de agora, o que você está vendo já é a resposta do exercício, a interpretação. E vai trazer para o consciente, para a parte racional, interpretar o seu símbolo, o seu elemento. E, por fim, eu coloquei essa quantidade de elementos porque eu senti. Não precisa colocar o mesmo número que eu coloquei, pode colocar menos ou mais. É o seu sentir.
Letra B representa a sua equipe e os aliados. Aliados ou equipe. Então, aqui é para você entender o quê? É o que às vezes falta ou que você quer que tenha e não tem, tá bom? Só para ficar mais claro e para você fazer suas anotações do que representa, tá? A letra C representa o dinheiro e os recursos que você precisa para realizar o seu projeto. A letra D representa que precisa de mais planejamento e organização, ou que sua crença é negativa com relação a isso. Tá? Só para ficar claro, para você entender um pouco melhor. Aí a letra E, ela vai falar sobre as suas relações, representa as suas relações. Aí relações, pode ser familiares, conjugais, sócios. Se bem que os sócios entram na parte de aliados, né? Relações entra a parte de família, amigos, ou pode ser até clientes, né? Futuros clientes, clientes atuais. Agora, na letra F, ela representa o ambiente. Na letra G, ela representa o conhecimento e estudos. E aí você vai anotando aí, né, na sua legenda, o que representa cada elemento para poder ter a sua resposta e sua interpretação. Aí a próxima letra, que é a letra X, a gente, ela representa a sua meta, né, sua meta realizada. Na letra Y, ela representa o tempo e paciência, ou seja, às vezes precisa de mais tempo e mais paciência para amadurecer, não é o momento ainda, mas precisa de algum tempo para você realizar. A letra L representa que é um caminho, caminho ruim, desalinhado, ou seja, você está fazendo uma criação pela dor e não pelo amor. E talvez seja melhor desistir desse projeto e passar para um que seja realmente alinhado, porque esse projeto não vai te trazer prosperidade, não vai trazer realização. No final, um projeto só para você mostrar algo, né, esse objetivo, essa meta, é mais para o outro, para agradar o outro que você mesmo. Não vai te fazer bem, não vai te preencher. é, no final, você vai estar insatisfeito e vai acabar largando, provavelmente. Na letra S, fala sobre adaptações que você precisa fazer no projeto, na meta, adaptações e mudanças. Na letra W, o elemento, né, W, vai falar sobre crenças limitantes que você tem, que estão te atrapalhando. E, por fim, a letra Z vai falar sobre obsessores espirituais, porque sim, às vezes é um ataque de obsessores, é uma questão energética que você está passando e você não está vendo, porque é invisível, né? Como um terapeuta holístico que olha para neurociência, corpo, mente, espírito. Eu olho para a parte energética, para os seus chakras, eu olho se tem obsessor, a gente fazer a limpeza por uma apometria, para te libertar, às vezes, de uma magia que fizeram contra você, um contrato de vida passada. Então, pode ser que tenha essa linha mais de obsessão que esteja te atrapalhando, né? Vozes ali que não são suas na sua cabeça, falando para você fazer ou não fazer aquilo, então te desviando do caminho para te atrapalhar por vingança ou por algo ali que você acabou fazendo ou deixando de fazer, tá? Então, para a gente ter essa clareza, você precisa anotar essa legenda e seguir agora esse passo a passo comigo de interpretação. E para fazer essa interpretação, vamos começar ali pelo elemento A, que é você mesmo. Então, a minha interpretação é a seguinte. Eu estou muito ansioso porque eu tinha muito desejo, né? Muito desejo para realizar. Estava com muito desejo para realizar o lançamento do projeto Arca e muita ansiedade. E aqui está claro, né? Tá mostrando uma coisa que até eu já sabia. Mas vamos lá para o próximo. O A, o elemento A que representa eu, Diego Nogueira, ele está conectando com o elemento D, que representa a segurança para mim. Então, estou buscando o quê? Segurança.
Foi a palavra que eu coloquei, né? O sentimento que eu tenho quando olho para o D é a segurança. Mas o que que ele representa? Ele representa planejamento e organização. Ou seja, eu estou buscando planejamento e organização para me dar segurança para realizar o projeto. Porém, você vê que o elemento D está se conectando com o elemento W, e o elemento W, ele representa as crenças limitantes. Ele está olhando para fora. O que que isso quer dizer? Quer dizer que a minha busca por segurança através do planejamento e da organização, ele vem de uma crença limitante minha, de um medo que talvez venha de uma força hierárquica. E aí, força hierárquica foi uma descrição que me ajudou muito, porque talvez venha de um ancestral meu, de um ancestral, porque dentro da constelação, né, do de Bert Hellinger, das leis sistêmicas do amor, nós temos a lei da hierarquia, e a lei da hierarquia, quem vem antes é maior, e a gente acaba trazendo coisas ruins para honrar, né, ou querer buscar a força de um ancestral, que a gente vê como maior na hierarquia. Então, um avô, um bisavô, ele é maior, um pai, né, ele hierarquicamente está acima porque ele veio primeiro. E por ele ter vindo primeiro, a gente às vezes busca coisas que acabam fazendo mal. Aí por essa crença ali que eu preciso buscar, internalizar e limpar, eu tenho excesso de planejamento e excesso de organização, perfeccionismo, pessoas que são rígidas demais, não querem errar. Aí vem do medo de errar, de achar que precisa de mais apoio. E o que que acontece? Trava. Então, por excesso de colocar coisa no papel, eu coloquei tanta coisa no papel que você não faz ideia, e colocar mesmo em prática para o mundo, muito pouco perto do que eu tenho no papel ainda para materializar desse projeto. Tanto de aula, tanto de ferramenta como essa, de exercício, de limpeza, de leitura, de oráculo, que tem para colocar, e eu tudo no papel ali, né? Com dificuldade, colocando bem devagarzinho, porque fica no excesso, pecando pelo excesso de colocar no papel e pouco na matéria, por causa dessa crença, que precisa ser limpa para esse projeto. Precisou ser limpo para esse projeto estar aqui agora. Então, olha só que clareza linda já nesse primeiro momento que eu estou tendo de algo que eu preciso limpar. Depois, você vê que o elemento B também está se ligando com o W, com as crenças limitantes. O elemento B representa aliados e equipe. Eu coloquei a palavra fraqueza. O que que isso quer dizer? Quer dizer que eu me sinto fraco. E por eu me sentir fraco, eu busco uma equipe, eu busco mais aliados para realizar o meu projeto. A crença limitante é: eu preciso de alguém comigo para fazer o meu projeto. Sendo que aqui está claro que é uma crença limitante. Eu não preciso, na verdade, eu não preciso de mais aliados, eu não preciso de mais planejamento, eu não preciso de mais organização, porque são crenças limitantes. Pela forma que está aqui, eu não preciso, que eu já tenho. Se tivesse de outra forma, aí estaria dizendo, se não tivesse conectado ao elemento W, tivesse conectado ao elemento C, estaria dizendo que eu preciso sim. Entende? Aqui, pela configuração, então cada caso é um caso. Seu caso é um caso, você vai ter que fazer a sua interpretação aí de que tá ligando, por quê, e fazer a conexão dos pontos. Mas não é tão difícil assim como eu estou fazendo aqui, só para te dar essa clareza. Depois a gente olha para o elemento X, que é a arca, né? A realização do lançamento, das vendas desse projeto. E o elemento X, que é a minha meta. Tá vendo ali? X representa a meta. A meta está se conectando com a palavra, traz a palavra realização, ou seja, se eu, quando eu botar a arca para o mundo, levar para mais pessoas, a arca, ela vai me trazer a sensação de realização, vai me trazer esse poder de conquista. Só que ele está olhando para o elemento D também, né? Na minha crença limitante. Está olhando, está pedindo organização e planejamento, que é algo que já tem. Claro que todo projeto precisa de organização, precisa de planejamento, precisa de colocar no papel, mas não pelo excesso. Às vezes, o primeiro passo você faz, depois você faz o resto. Às vezes, não precisa ver o todo, não precisa tudo que vai ser no projeto do começo ao fim. Às vezes, a metade ali você
já começa a realizar. Depois o resto você vai descobrindo no caminho, você vai desenvolvendo ao longo do caminho. E nós temos ali para fechar a interpretação o elemento C e o elemento E se conectando a mim, né? Olhando para o elemento A, que sou eu. O elemento C representa dinheiro, tá com a palavra conforto ao lado. Ou seja, o dinheiro ele me promove conforto mesmo. Eu sinto conforto com o dinheiro. E tem a palavra espera, que está com as relações. E as relações estão olhando para mim. Ou seja, as relações aqui provavelmente são os clientes, são as pessoas que vão participar, né, os membros da ARCA, da escola da comunidade, que estão olhando para mim, estão esperando o lançamento, esperando que eu ofereça para elas, mas eu não estou olhando para elas, eu estou olhando para o planejamento, em vez de olhar para os membros, para os clientes. Eu estou olhando para o planejamento. Olha que pecado. Então, estou deixando de olhar para o que realmente importa, que já está me esperando, já está ali com a energia da espera, precisando do que eu tenho para entregar, para ajudar muito na jornada dessas pessoas e eu olhando para o outro lado. Então, a partir desse momento, eu comecei a olhar para as relações e tirar elas do modo espera para que eu possa acessar o dinheiro, que é o conforto. Elas têm o dinheiro, tá vendo? Por que que eu tirei a conclusão que são meus clientes, que são os membros da escola? Porque são relações que estão com a energia de espera e estão na energia do dinheiro. Ou seja, são pessoas que vão me dar o dinheiro, elas estão olhando para mim, elas querem receber para me dar o dinheiro em troca. E aí a gente fecha esse ciclo com essa interpretação. Faça a sua interpretação, cada caso é um caso. Espero que você tenha alcançado, né, a clareza de tudo isso. Você pode tirar um print aqui dessa legenda para entender melhor, para fazer sua interpretação depois que você fez o seu desenho completo, tá? E agora eu vou tirar desse quadro fantástico, maravilhoso, tira o print, aproveita aí agora, porque eu vou tirar para a gente voltar e fazer essa conclusão com algo muito importante de como limpar todo esse resto aí que você vai identificar ou já identificou essas questões e como aprofundar talvez o que você não conseguiu interpretar, eu vou te ajudar. Então, como eu vou te ajudar? Através da escola iniciática da nossa comunidade, a ARCA, que é a Aliança de Realização dos Caminhos da Alma. A gente leva em consideração, como eu disse, a uma pegada holística, né? Tanta parte de desenvolvimento dos seus talentos, dos seus dons, dos seus conhecimentos sobre a lógica da vida, espiritualidade, mediunidade, abrir o seu canal mediúnico, como entender sobre a parte física, epigenética, neurociência, tudo isso para você ter essa liberdade, essa autonomia de ver o seu inconsciente, de ler e interpretar e colocar ele a seu favor para você expandir com mais facilidade na sua vida, tendo a real prosperidade, que é a realização dessas quatro missões e a realização nesses aspectos mais importantes da vida, né? Espiritual, material, sua saúde física, seus relacionamentos, que é o que o ser humano mais precisa e busca para ter sua experiência mais completa, mais plena, ter uma vida realmente feliz, realizada, né? Sair dessa vida sentindo que fez tudo que programou, que atingiu seu máximo potencial, seu máximo nível, tanto financeiro, como profissional, como espiritual. Então, a gente é uma escola iniciática que engloba tudo isso, todos esses conhecimentos, como eu disse, de alquimia, xamanismo, neurociência, e, enfim, uma gama de coisas gigantesca, né? Interpretação de símbolos, psicanálise, arquétipos, como usar os arquétipos, nós vamos poder aprofundar. E eu vou te dar um bônus especial que é, ao entrar na arca, você vai ter a interpretação desse seu exercício. Uma sessão comigo, de 30 minutos. A gente vai entrar online durante 30 minutos para poder olhar para o seu desenho. Você vai mandar foto ali no WhatsApp e com esse desenho eu vou te ajudar a aprofundar, a entender aquilo que você às vezes teve dificuldade e te dar recomendações de como atuar para limpar. Então, esse é um bônus para você que contratar a escola, entrar para a nossa escola, a Arca, como um membro, e ela funciona como uma mensalidade, uma assinatura.
ela é uma assinatura no valor super irrisório. Por exemplo, um atendimento como terapeuta, que eu faria esse exercício aqui, que a gente fez junto, se fosse individual, eu ia cobrar um valor entre 300 e 500 reais. Então você ganhou de graça, olha que legal, você já ganhou de graça um exercício que gastaria ali uma sessão que ia valer esse valor e a assinatura é menor do que esse valor. Olha que legal. Eu não vou revelar o valor da assinatura. Você vai rolar aqui para baixo do vídeo, ou vai clicar no link para acessar a descrição da Arca e lá vai ter o valor dessa assinatura, porque é um valor tão baixo que eu tenho até vergonha de falar como está baixo agora. Vai aumentar com o tempo, né? Mas por tudo que eu entrego e só essa próxima sessão que você vai receber como bônus dessa assinatura, você já vai receber muito mais do que o valor que você paga na mensalidade. Então, tem uma mensalidade que não tem uma fidelidade, ou seja, você pode pagar um mês e no mês seguinte, se não fizer sentido, você pode cancelar e não pagar o próximo mês. E assim por diante. Você pode ficar 3 meses com a assinatura e cancelar, ficar um ano e cancelar. Não vai ter multa, não vai ter nada do tipo. É mês a mês, não tem uma prisão, né, como muitas assinaturas têm aí, um exemplo de assinatura de TV, de telefone, você é obrigado a pegar 12 meses, né? Geralmente aqui não tem disso, então tá super tranquilo, você vai sair num lucro se ficar um mês só, porque vai ganhar essa leitura minha, essa interpretação, o encaminhamento de como limpar. Fora isso, você vai receber um e-book que eu criei para ajudar a canalizar ideias e projetos alinhados a você. Você vai ter videoaulas que já estão ali gravadas numa plataforma online para você assistir quando quiser. Vai ter encontros presenciais para tirar dúvida e para rituais de alinhamento que a gente faz semanal ao vivo comigo, com os membros. Vai ter um grupo de WhatsApp para você acessar ali, conhecer algumas pessoas alinhadas nesse projeto. E nas aulas ali que você vai ter aula de desenvolvimento de potenciais, de mediunidade, de interpretação de símbolos, de oráculos, enfim, uma infinidade de assuntos para você se empoderar, ser o seu mestre, ser o seu próprio terapeuta, não depender de terceiros e talvez até ajudar outras pessoas, seja da tua empresa, seja amigos que você talvez possa ajudar, e até cobrar para ajudar nessas interpretações, fazendo exercícios como esse. Nós temos no grupo também, além da comunidade no WhatsApp, as aulas gravadas, os encontros ao vivo, temos envio semanal de Reiki para trazer esse axé, trazer uma energia para você na sua jornada. E nós temos um envio de oráculo xamânico diário. Então, todo dia tem um oráculo lá no grupo de orientação para te ajudar no seu dia, para te dar uma forcinha e para você fluir com mais facilidade. Vários exercícios, várias práticas, várias realizações e conhecimentos que vão te fazer expandir com muita mais facilidade, fazer navegar nessa vida e atravessar as travessias que você precisa nessa encarnação de forma mais fluida, um fluxo de alegria, de realização, indo para os caminhos que são os seus e deixar de ir para os caminhos que são dos outros e deixar de carregar o peso nas suas costas, que não são pesos seus, são pesos dos outros, e você muitas vezes está carregando peso de ancestral, peso de espírito cobrador, peso de culpa, de medo, de raiva, falta de perdão, de que você precisa perdoar. A gente vai identificar tudo isso para limpar, para perdoar o que precisa perdoar, liberar o que precisa liberar, e você ter um desbloqueio geral aí na sua vida, nessa jornada, que também não é uma coisa que vai em um dia você vai limpar. Às vezes é um mês, são 3 meses, 6 meses, você vai até onde você acha que precisa limpar. Vai até o nível que você quiser limpar, que você quiser prosperar e que você quiser co-criar, você pode escolher, você é livre para isso. Então, se fez sentido para você tudo que eu entreguei, se você quer aprofundar no seu exercício, receber esse bônus, eu te espero do outro lado. Leia aqui toda a descrição do que é a Arca, do que é essa comunidade iniciática, do que é tudo o que a gente pode oferecer. Se tiver alguma dúvida, tem um número de WhatsApp, tem um contato aqui para você falar diretamente comigo. E ao fechar, né, ao fazer o pagamento da primeira mensalidade, você já vai poder agendar comigo ali um dia, um horário para aprofundar e ter sua resposta completa sobre esse exercício, sobre esse mapeamento
no seu inconsciente e eu tenho certeza que você vai sair muito melhor que você entrou. Já está, na verdade, né? Já tem muito mais clareza e eu posso te trazer muito mais em vários outros projetos, porque a gente olhou apenas um projeto. Imagina olhar vários projetos, várias áreas da vida, né? Olhar campo de família, relacionamento, tudo isso é possível se você seguir aqui comigo. Se fez sentido, eu te espero do outro lado. Um grande abraço e até a próxima. Assim falei, me taco eu e assim por todas